uma vez com a Lucélia Campos, professora do curso de nutrição aqui da FIB, e nós vamos conversar sobre o impacto dos ultraprocessados na saúde, principalmente no desenvolvimento das doenças crônicas. Lucélia, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, Thaís. É um tema extremamente pertinente e esse ano está sendo um tema muito trabalhado, né, Lucélia? Sim, Tem uma pesquisa muito grande, né, uma pesquisa que foi lançada agora em março, falando que 57 mil vidas foram, a perda de 57 mil vidas da população brasileira por conta da ingestão excessiva de ultraprocessados. É muita gente morrendo. É muita gente morrendo, né? E se a gente for pensar, há uns 10 anos atrás, décadas atrás, né, se morria muito menos pessoas, né, porque a ingestão do ultraprocessado, ela era muito menor, né, mas assim, a gente tanto fala de ultraprocessado, né, mas assim, vale sempre a pena a gente definir o que é ultraprocessado, porque muitas pessoas ainda confundem o termo industrializado e ultraprocessado, né? E existe uma diferença. Então, o que nós temos? O que é um produto ultraprocessado? É um produto que a gente poderia dizer de mentira, né? Algo que é artificial. Então, são alimentos que nesses alimentos que são desenvolvidos pelas indústrias, sim, eles contêm substâncias que o nosso corpo ele não reconhece como sendo adequado para eles. E normalmente essas substâncias são aquelas que fazem com que o nosso paladar se acostume com o sabor daquele alimento, né? Por quê? Porque esses produtos tornam o alimento muito agradável, muito saboroso, chega até ser um pouco viciante a ingestão daqueles produtos, né? Então, se nós fôssemos dar exemplo de quais são esses alimentos ultraprocessados, nós iríamos falar que são os biscoitos recheados ou não recheados, os sorvetes, massas alimentícias mais artificiais, né? Aquelas que, tipo assim, macarrão instantâneo, né? Então, esses produtos são considerados ultraprocessados. E os congelados também, não os congelados que são feitos de maneira mais artesanal, né? Mas aqueles congelados que são preparados pela indústria, que é só você observar no rótulo a validade daquele produto, né? Veja, assim, a validade imensa que esse produto tem. Então, isso é considerado um alimento ultraprocessado, né? E o que acontece nos dias de hoje? Vida super corrida, super atribulada, as pessoas muitas vezes não conseguem fazer um planejamento da sua rotina alimentar durante a semana, e aí acaba lançando mão desses produtos que são práticos, porém traz uma série de malefícios para a nossa saúde. Exato. O que você falou, acho que é a grande questão, né? As pessoas já não cozinham mais como cozinhavam antes, né? Exatamente. E é óbvio, porque na verdade as pessoas, a mulher e o homem estão trabalhando bastante. Exato. Então, assim, muitas vezes chega cansado. Eu acho que às vezes também é um pouco de falta de planejamento e organização, mas eu entendo que é muitas, porque até porque eu atendo em consultório, então eu vejo, aí eu percebo quando a pessoa realmente não quer cozinhar, né? E quando a pessoa fala, não, eu não tem como, eu saio de casa às 7, eu volto às 20 horas e eu tenho que acompanhar meu filho na tarefa, então realmente você percebe que é muito difícil. Muito difícil. E aí o jantar é sempre o mais difícil. Porque às vezes o almoço, eu pego uma marmita, ou eu almoço em algum lugar, mas à noite é onde a pessoa compra alguma coisa congelada, uma lasanha. Exato. E às vezes, Thaís, até com outro sentimento, né? Vindo mais um pouco pela parte psicológica, né? Eu vou dar um conforto para mim, eu já corri tanto o dia todo, eu quero algo assim que me conforte, e acaba lançando mão desses produtos que são práticos, são super saborosos, né? E aí fica nessa situação. Mas eu ainda acho, Thaís, você falar de planejamento, eu acho que a nossa vida é feita de prioridades, né? Sim. É prioridade para mim ter uma alimentação bacana, saudável, equilibrada,
quer oferecer para minha família uma alimentação desse tipo? Não tenho condições de fazer comida em casa, vou me programar. Sim, final Vou de me semana. programar para isso, né? Às vezes, abrir mão de algumas saídas assim e se preparar para a semana. E não é nada difícil. De repente, assim, eu não como salada. Pega o final de semana, deixa a salada já tudo lavadinha, os vegetais já lavados, higienizados, para ali na correria do dia a dia, você só pegar e consumir, né? E os demais alimentos dá super para deixar congelado. Faz um feijão, deixa congelado, um arroz, uma carne, né? Isso já facilita muito. Sim, facilita o dia a dia, é muito mais fácil. Muito mais fácil. É, que você falou, a prioridade, o que você quer para você e para sua família. Exato. Então, ou até dividir a semana, né? Sim. Eu vou então pegar 2 vezes na semana uma marmitinha mais saudável, vou cozinhar 2 vezes e uma vez eu vou comer num restaurante. Então, cada um vai achar o seu caminho. Mas é importante, por quê? Porque essa ingestão excessiva, ela tá deixando a população doente, as pessoas estão morrendo. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz a ingestão desses produtos em excesso, o teu corpo chega uma hora que não consegue mais trabalhar com essa sobrecarga de substâncias químicas e começa a comprometer os órgãos. Então, os estudos mostram o aumento na incidência de diabetes precocemente, de hipertensão, de câncer, até porque todas essas substâncias, elas são residuais e são agressivas. Então, isso... Então, assim, é algo que a gente tem que... E a gente fala tanto disso e a gente precisa continuar falando, porque, assim, mesmo a gente falando, os números, eles só estão crescendo, né? Imagine se esse assunto, ele não fosse tão discutido, tão rebatido na mídia, né? Vale a pena a gente falar que, assim, as indústrias, elas estão reformulando, né? A gente já vê aí... que pelo menos a própria questão da nova rotulagem nutricional. Sim. Né? Inclusive um assunto que já foi abordado aqui, né, Thaís, em saúde, mas vale a pena a gente falar que foi muito legal o que, assim, nós conseguimos, né, o consumidor conseguiu agora ter um produto estampado, mas muito bem estampado na embalagem, quando aquele produto é rico em gordura, rico em açúcar. Então, assim, é muito visível para a pessoa aquilo. E se a gente olhar no verso do rótulo, a gente percebe que aquelas letras que eram minúsculas de informações, que quase você tinha que botar uma lupa para poder enxergar, hoje não. Né? Hoje elas são bem claras, são letras grandes, que dá para a gente fazer a leitura, né? Então, a gente precisa ter o hábito de olhar a rotulagem do alimento. E aí eu quero contar uma coisa, que esses dias eu estava no mercado, né, fazendo uma compra, e eu notei pela primeira vez como que as pessoas, né, não sei se eu estava mais assim atenta a isso, como que as pessoas estão pegando o produto e lendo rótulo, lendo lista de ingredientes, datas de validade do produto. Isso é muito legal, porque você não via isso antigamente. Não, era só pela embalagem, pela marca do produto. E hoje a população, ela tá mais preocupada, então ela tá com um comportamento diferente diante dos alimentos, né? Então, assim, nós temos que incentivar a redução desses ultraprocessados, de qualquer forma, né? Mesmo a indústria se reformulando, a gente precisa. Porque a indústria, ela se movimenta de acordo com o número das vendas, né? Então, assim, se eles percebem que há uma queda de venda em determinados alimentos, eles tendem a saber o porquê isso está acontecendo e tentando reformular para que que eles não percam dinheiro com aquilo. Porque se você não melhorar e as pessoas já não estão mais comprando, ele vai perder aquela fatia do mercado. Então, é uma reformulação que é boa para a população, mas eu tenho que tomar cuidado também, porque muitas vezes a reformulação, ela é parcial, ou ele reduz um ingrediente, aí aumenta outro. Então, é por isso que eu tenho que saber quantos ingredientes tem. É aquela velha história, não estou comendo pão francês, estou comendo uma torradinha do mercado levinha. Às vezes a troca não é tão vantajosa. Quantos ingredientes tem para fazer, né? Vão para fazer um pão francês e quantos ingredientes tem naquela torradinha? Não pense que é pão torrado, simplesmente. Exatamente. Se fosse pão torrado, você pega o seu pão e corta e torra em casa, que isso é mais barato, né? Sim. Então, é uma série de ingredientes. Eu acho que a população já está mais atenta a isso e é uma coisa que quanto mais ingredientes tem, pior é, né?
Então, porque a alimentação básica, ela é super tranquila, não tem muitos ingredientes. Agora, um ultraprocessado, você vai ver, a listagem é uma série de ingredientes. Outra coisa que vale sempre a pena a gente alertar, o primeiro ingrediente é sempre aquele que está em maior quantidade, né? Então, qual é o primeiro ingrediente? É açúcar. Pronto, ele é rico em açúcar, né? Não, é gordura. Então, a gente tem que estar atento a essa listagem de ingredientes. E tem o ultraprocessado, tem o processado, o minimamente processado, porque às vezes você vai pegar um queijo. Um queijo é um alimento que foi processado, ele teve um processamento, mas foi mínimo, só na forma de apresentação, um ou outro ingrediente, né? A gente fala que é o processamento necessário para se colocar à venda. Isso, perfeito. Né? Eu falo assim, né? É interessante isso você falar as classificações, né? Então, o minimamente processado in natura, e o minimamente processado, o processado e o ultraprocessado. Então, nós estamos focando no ultra. O ultra é aquilo que há de pior, né? Maléfico pra gente. O in natura é o alimento do jeito que ele tá, né? A batata, a cenoura, o alface. O minimamente processado é aquele que tem que passar por um mínimo de processo. Por exemplo, arroz. Dá para você comer o arroz do jeito que você colhe? Não, não dá. Ele precisa passar por um mínimo de processamento. O próprio nome diz, né? Sim. É minimamente processado. Tem que passar por um mínimo de processamento. Porque eu não vou comer a casca do arroz. Isso. Então, arroz, farinha de trigo, feijão, fubá, esses alimentos, eles são minimamente processados, né? E depois nós temos os processados, que são aqueles que precisa da adição de algum ingrediente para mantê-los ali à venda. Então, vamos lá. É um milho verde em conserva, Sim. É uma ervilha em conserva, um grão de bico, né? Então, esses são os processados, né? São menos maléficos, né? Se a gente for pensar. Porque eles estão ali porque eles precisam daquilo para ficar naquela embalagem. E foi uma evolução a indústria conseguir fazer essa vida de prateleira aumentar. Então, isso foi um ganho para a população, enfim. Só que aí nós tivemos o quê? O boom dos ultraprocessados. Eu vi até um outro nutricionista comentando, e eu achei tão interessante que eu falo para os meus pacientes. Muitas vezes eles argumentam a questão do leite, né? Sim. Não, porque o leite inflama, porque o leite, para quem não pode, ok. Tô falando daquelas pessoas que não tem nenhum problema. Aí as pessoas trocam esse leite por um leite de amêndoa. Aí você vai olhar o ingrediente, se você escolher um leite de caixinha adequado, você vai encontrar ingredientes escrito leite. E você vai pegar um leite de amêndoa, muitas vezes com muitos ingredientes, ou um leite de aveia. Então, muitas vezes eu tô trocando um alimento saudável por um alimento não tão saudável. Não é? Muita coisa pra gente conversar. Muita coisa. Bom, eu vou parar para fazer um intervalo, mas nós já voltamos para dar continuidade a esse assunto muito importante. Até já. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se! FIB, 25 anos. Você, pronto para a vida! Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Voltamos. Hoje estamos aqui no FIB Saúde, conversando com a Lucélia Martins. Estamos falando sobre alimentos ultraprocessados, o impacto desses alimentos
no desenvolvimento de doenças crônicas. Então, essas doenças todas que nós estamos relatando são aquelas doenças que levam realmente a comorbidades e que são extremamente sérias e levam à morte. Então, nós estamos falando sobre diabetes, hipertensão, câncer, tá? O aumento da obesidade. E a Lucélia explicou muito bem no último bloco a diferença entre alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. O nosso foco hoje aqui é falar sobre os ultraprocessados, aqueles que têm substâncias extremamente complicadas, são substâncias xenobióticos que o corpo não consegue lidar. Exato. E essa sobrecarga leva a sobrecarga nos órgãos. Lucélia, e a gente pensar que as crianças estão tendo uma alimentação carregada de ultraprocessados, muito diferente da nossa infância. Muito diferente. Eu sempre, quando eu falo um pouquinho sobre o comportamento alimentar com os meus alunos, eu falo assim, nós somos da era que surgiu, né, a primeira bolacha recheada. Aquilo foi o boom, né? Nossa, e a vontade, eu particularmente, eu gostava de comer o recheio. Eu não queria nada, eu queria o recheio, né? Também gostava. Então, assim, só que a gente tinha aquela questão que a gente não comia sempre. Que não era a base alimentar. Não era a nossa base alimentar. Muito diferente de hoje, né? Hoje a gente vê que a base alimentar das crianças são essas bolachas, né? Esses biscoitos, esses leitinhos prontos, né, para poder estar tomando. E assim, a gente tem que pensar na criança a questão da formação do hábito alimentar, né? O hábito alimentar da criança, ele é totalmente o hábito alimentar dos pais, né? Eu tenho quase certeza que você, na sua prática, né, você recebe pais e fala assim, mas o meu filho não come isso. Aí você pergunta, a simples pergunta para os pais, você come? Não, eu não como. Então, você não tem como você exigir que o seu filho, né, coma um alimento saudável, sendo que você não come, né? E assim, o aumento é muito grande. Recentemente teve, né, uma reportagem bem grande num programa falando sobre a questão do aumento da obesidade infantil, né? É algo muito sério. Né, morre-se muitas pessoas anualmente por conta disso, e a gente precisa dar uma atenção especial para a alimentação das crianças. Porque os adolescentes, então esse mau hábito alimentar, ele leva com que essas crianças, quando adolescentes, desenvolvam inúmeros problemas. Então com 10 até 13, Exato. 14, 15 anos, é que essas crianças vão apresentar diabetes tipo 2, na infância, estamos falando do tipo 2, não estou falando do tipo 1. O tipo 2, por quê? Porque está relacionado ao estilo de vida. Exato. Então, o aumento do peso dessas crianças associado a essa má alimentação, muitas vezes uma predisposição, uma resistência insulínica, no caso do paciente diabético. Uhum. Então, você começa a ver uma criança doente precocemente. O que ele podia desenvolver depois dos 50 anos, ele Exato. Está desenvolvendo com 15 anos. Né? São outros fatores que também envolvem, mas assim, os pais precisam parar e pensar. O lanche da escola, é claro que é muito mais prático você pegar uma bebidinha pronta, mais um pacotinho de bolacha e colocar dentro da lancheira. É muito mais prático. Eu faço lanche, eu tenho que levantar mais cedo ou fazer à noite, tenho que cortar, se for um pãozinho mais caseiro, colocar Exato. Alguma coisa dentro. O que eu vou mandar para beber? Então, pegar uma fruta. Isso demanda um pouco mais de tempo, gente, mas é um pouco mais só. É um pouco. E a gente volta naquela questão. É a prioridade. Essas doenças que você está relatando, que aparecem aí na infância, são doenças que são altamente o quê? Preveníveis. Perfeito. Você consegue prevenir o aparecimento dessas doenças. A gente sabe que são doenças que, claro, depois de uma certa idade, depois dos 50, 60, é mais tendência de aparecer. Né? Mas numa criança, né, é meio que inadmissível, né, a gente ter os números que as pesquisas aqui que são feitas no Brasil por grandes órgãos, né, o que elas nos retratam. Ao mesmo tempo que a informação, né, Thaís, está muito disponível. Eu acho, às vezes eu tenho a impressão que o volume de informação é tão grande que a população fica assim, meio, o que eu faço, né? Não está conseguindo filtrar, ver o que realmente é necessário
Vamos tomar conta da alimentação das nossas crianças dentro de casa. Mas para isso, eu preciso olhar para a minha alimentação, para que eu possa transferir isso para a criança, né? E não transferir essa responsabilidade, muitas vezes, para as escolas. Né? Eu faço acompanhamento de estágio nas escolas, né? E eu tenho percebido como que as escolas, elas têm, assim, trabalhado muito essa questão da educação nutricional, né? Muitas vezes a gente chama até os pais para participarem de reuniões para a gente falar da nutrição. Só que, infelizmente, a adesão dos pais é muito pequena, né? E aí fica meio que a criança sendo a responsável por passar todo esse conhecimento, todas essas informações para os pais. Os pais, às vezes, não estão nem sabendo direito o que está acontecendo ali na escola, né? E acaba transferindo essa responsabilidade para a escola, o que não é certo. Exato, porque a base alimentar, ela é em casa. Ela é em casa. Isso não é responsabilidade da escola. Claro que se a escola, na cantina, oferecer alimentos mais equilibrados é bacana, você fortalece essa informação, os professores passam, né, o conteúdo lá, todo de nutrição, hoje em dia é obrigatório, ok. Mas nada adianta se a criança chega em casa e a oferta alimentar não é aquela. Exato. Ah, mas o adulto não gosta. Você tem que aprender, você tem que se esforçar porque você quer o melhor para o seu filho. Então, você precisa. Essa questão de hábito alimentar, ela é muito forte. É uma questão a ser discutida e levada em consideração. Como você falou, a gente não era base alimentar, né? Porque uma criança que tem base alimentar de bisnaguinha no café da manhã com Nutella, aí ela leva bolachinha doce de maisena na escola, aí ela almoça um congelado, à tarde tem mais um leite com achocolatado, eu não sei, né? Ela não vai achar graça em comer arroz, feijão, legume, uma carne, uma salada, ela não vai achar. Aí eu até vou contar, esse final de semana eu fui no mercado com meu filho e ele pediu aquela batatinha da latinha. Da latinha. Aí eu falei, ele falou, nossa mãe, que legal, aí comprei a batatinha, porque não é proibindo que a gente educa. É isso. Ensinando a comer. Aí nós compramos. Então, nós ficamos em casa no sábado à noite. E aí o petisco, um amendoinzinho, alguma coisinha. E ele pegou a batatinha. Aí ele comeu uma porção e guardou e esqueceu. Então, a batatinha tá lá. Ele não pediu, nem domingo, ele não pediu hoje. E eu conheço, ele não vai pedir. Talvez quando for ao mercado novo ele lembre. Por quê? Porque não é hábito alimentar. Exatamente. Então você não precisa deixar de oferecer. Se a criança pedir, você apresenta e fala, olha, é um alimento que nós podemos comer eventualmente. Exatamente. Porque quando a criança começa a apresentar problemas, aí o que acontece? Está com colesterol elevado, está com triglicérides, muitas vezes os pais cortam. E radicalizar faz com que a criança sofra. Piora a situação. Então, é o que eu estou dando de base alimentar. E não é que não pode. Como que eu ofereço esse alimento? É isso mesmo, né? Então, nós somos mães, né? Nós temos os nossos filhos e a gente, assim, às vezes, muitos pais proíbem e isso gera... Não tem aquele ditado que diz que tudo que proibido é melhor? Né? Então, gera uma certa ansiedade na criança e quando ela for comer aquele alimento, ela vai comer por compulsão. Exatamente. Né? Então fica muito pior. Então, assim, deixar muito tranquilo, porque não tem como também você criar uma criança alienada de tudo isso. Não, você não pode ser proibida, não. É pior. Então, é assim, eventualmente, não há problema algum. Não pode ser a base da alimentação da criança, né? E o equilíbrio é importante. Exato. Então, se ela comeu ali um alimento ultraprocessado que nós sabemos que não é saudável, mas ela come fruta várias vezes ao dia. Exato. A base alimentar é arroz, feijão, ela tem hábito de comer legume e salada, não faz tanta fritura naquela casa, não tem refrigerante diariamente. Então, aquele ultraprocessado, ele vai entrar naquele contexto, o corpo vai conseguir trabalhar com aquelas substâncias, ela vai fazer o detox natural que o meu corpo faz, de eliminar essas substâncias e entrar em equilíbrio novamente. Agora, se eu tenho a base alimentar em ultraprocessados, aí sim que é o problema. Então é isso que as pessoas precisam entender, nem 8 nem 80. Exato. Você tem que achar um meio termo, né? Um meio termo aí na sua vida, porque senão, como que a gente vai viver? Não tem como, né? E às vezes, tem dias na minha casa que eu falo assim, poxa, nossa, não me preparei, essa semana vai ser uma semana para mim super corrida, então eu já tô pensando, meu Deus, como que eu vou me preparar com a comida? Um dia a gente come em tal lugar, outro dia eu consegui fazer em casa, eu faço. A gente sabe que é uma semana que é atípica.
né? E também tá tudo ok, não precisa se matar, se crucificar por isso, né? Eu acho que a gente tem que ter, assim, diante da alimentação, responsabilidade, mas também uma certa maleabilidade, né? Porque às vezes a pessoa também se cobra muito, né? E aí fala assim, eu tô comendo tão certinho todos os dias, agora justo hoje eu vou comer errado, então, não dá, desiste, né? Às vezes a pessoa desiste de algo que ela tá fazendo porque teve um deslize. Né? E isso não é legal. E na verdade não é bem um deslize, foi simplesmente um momento ali que precisou e tá tudo bem, né? Mas é isso. E é isso que o profissional nutricionista, ele pode auxiliar. Tá? Então, você procurar um nutricionista que tenha uma consciência, né? Porque a gente tem que pensar como que o profissional nutricionista vai colaborar com a sua mudança de hábito. Não é de uma maneira proibitiva, a não ser que você tenha um problema de saúde que peça essa mudança drástica. Acontece, né? Sim. Então, se eu tenho um paciente diabético extremamente descompensado, associado a outras doenças, eu preciso muitas vezes realmente reduzir drasticamente até que ele consiga se equilibrar. Isso é individualidade, cada um vai. Mas se você não tem essas questões, você tem como caminhar de maneira equilibrada. E o nutricionista é o único profissional que pode fazer essa condução. Ok? Exato. Então, por quê? Porque vai fazer uma avaliação detalhada, vai propor uma mudança possível, vai saber a sua rotina, né? Rotina de trabalho, de horário, como é que você pode. Então, individualizar é muito importante. Exato. E o profissional nutricionista também, ele é capacitado para te dar dicas, para te dar opções de como você preparar aquele alimento, de como você congelar esse alimento para poder manter aí todo o seu valor nutricional, né? Toda a questão de aceitação das pessoas, né? E quando a gente tá falando dessa mudança, a gente tem que pensar que a mudança de comportamento, ela não é um acontecimento. Resolvi hoje, vou mudar o meu comportamento. Não, ela é um processo. Né? Ela é um processo e é um processo demorado, que exige muito empenho, muita dedicação, mas que com certeza os frutos que vêm dessa mudança de comportamento diante da alimentação, você só vai colher bons frutos. Sim. Né? Só bons frutos. A pessoa tem que ter consciência, ela tem que ter vontade da mudança, consciência do que vai precisar passar para conseguir, para conquistar tudo isso. Senão eu vou ficar fazendo sempre dietas. Né? Não que a palavra dieta que a gente utiliza esse termo dieta, né? E que a população associa com alguma restrição alimentar mais severa. Então, você vai acabar fazendo dietinhas, e tem começo, meio e fim. E a proposta de mudança de hábito, ela é para a vida. Você quer prevenir, que se você fizer por um período, parar de fazer essa conduta, você vai voltar a ter essas alterações. Exatamente. Né? É isso? Então, assim, claro que acho que tem muitos programas que a gente pode discutir tudo isso, mas eu acho que já foi bastante informativo. O nosso papel aqui é realmente informar e auxiliar para que as pessoas possam ter mais saúde e qualidade de vida. Lucélia, obrigada. Imagina, eu que agradeço novamente, Thaís. Até um próximo momento. Até a próxima. Ficamos por aqui com mais um FIB Saúde.